A paz de Cristo para todos. É sempre com muita alegria em meu coração que eu gravo vídeos aqui para o nosso canal no YouTube, canal Devocional Pão Nosso de Cada Dia. E hoje trago mais uma reflexão sobre o tema As 4 lições na oração de Jabes, logo após a vinheta do canal. Lembrando a palavra de Deus aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, que fala sobre os descendentes de Judá, versículo de número 9 e 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Perceba que a palavra de Deus aqui na questão da cronologia dos descendentes de Judá enfatiza a história de Jabes. E o interessante é que Jabes ele foi um homem que colocou em seu coração que o seu passado não iria determinar o seu destino, né? E ele colocou desta maneira, pois a Bíblia é muito clara e diz que ele, fez a mãe dele sentir muitas dores devido ao seu nascimento. E por causa desse acontecimento, a sua mãe colocou o nome de Jabes, né? Jabes significa aquele que causou sofrimento. Então esse homem, ele estava dentro dessa questão cultural de nomes dos judeus, ele estava destinado a ser alguém que iria causar dores. Todavia, a Bíblia nos mostra que ele resolveu mudar o seu destino. De que maneira que ele mudou? Ele clamou ao Senhor nosso Deus, né? Ele orou a Deus. E nós sabemos que Deus, ele nos convoca a clamar a Ele. Tem um texto bíblico no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, que é um texto muito conhecido no livro do profeta, onde o profeta Jeremias diz o seguinte, pela parte do Espírito Santo: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor Deus, pela boca do profeta Jeremias, convoca o povo a clamar, né? Porque o clamor, a oração a Deus com fé e obediência à sua palavra muda muitas coisas, muda história, muda vidas, né? E no caso de Jabes, ele explorou esse conhecimento que ele tinha, né, no poder do clamor, e ele clama a Deus. E nós aprendemos no seu clamor, na oração de Jabes, 4 lições muito importantes. A primeira lição é que Jabes pede ao Senhor: se tu me abençoares muitíssimo. Jabes, ele pede a bênção de Deus. E a bênção de Deus, aqui no texto, não é apenas uma bênção material, né? Ele pede a bênção de Deus muitíssimo, né? Muitas bênçãos em todos os sentidos, no sentido conjugal, familiar, no sentido emocional, espiritual e até material. E uma coisa que a Bíblia ela nos revela é que Deus, o nosso Pai, ele é amoroso e Deus ele quer, de fato, nos abençoar. Então clame ao Senhor com obediência à palavra e muita fé em Deus, buscando as bênçãos de Deus, porque Deus, ele é abençoador.
e Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer te abençoar de várias maneiras e várias formas. A segunda lição é que Jabes, ele pede para que o Senhor venha ampliar ou amplificar as suas terras. Isso fala sobre a prosperidade de Deus, né? O crescimento de Deus em sua vida, né? Ele pede a bênção e logo após ele pede a prosperidade, o crescimento. Prosperidade, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos da etimologia, que é o estudo das palavras, eles dizem que a palavra prosperidade significa você ser feliz com aquilo que Deus te dá. Então Jabes pede para que o Senhor conceda, que dê a ele prosperidade, crescimento. Ele quer ter felicidade, ele quer crescer em Deus com felicidade em todas as bênçãos que Deus derrama sobre a vida dele. Isso é uma lição muito importante. Nós precisamos ser felizes com o crescimento que Deus nos concede. Precisamos estar felizes com as bênçãos na família, com as bênçãos dos filhos, com as bênçãos do nosso próximo, né? Sempre estar feliz. Terceira lição, Jabes pede para que a mão do Senhor seja com ele. Isso fala sobre a presença de Deus. Jabes, em oração, pede que o Senhor esteja presente na vida dele. Ele entende que o seu destino iria ser mudado totalmente se a presença de Deus estivesse com ele. Nós entendemos que Deus, ele é onipresente. Deus, ele está presente. Ele quer estar presente com a sua graça nas nossas vidas. E Jabes, ele pede isso ao Senhor. Aquele que foi destinado a causar sofrimento, ele pede a mão de Deus, a presença de Deus sobre a vida dele, para que essa história fosse mudada. A presença de Deus faz toda a diferença. No livro de Êxodo, tem uma história muito importante no livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 15, né? Nos versos de números primeiros, no capítulo 33, o Senhor fala que iria enviar um anjo para ir diante de Moisés. E no verso de número 15, eu quero fazer essa leitura com você. Olha o que Moisés ele fala para o Deus dos céus. Êxodo 33, 15. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, como Jabes, usaram a sabedoria. O Senhor queria mandar um anjo para ir diante de Moisés, e Moisés falou: Senhor, anjo não, eu quero a sua presença. Né? Moisés compreendeu a importância, a urgência de ter Deus guiando o povo. E Jabes também teve esse entendimento de ter Deus conduzindo o seu destino, conduzindo a sua história. A presença de Deus faz toda a diferença. Muitas das vezes, quando você pede essa presença para lhe conduzir, lhe conceder entendimento e sabedoria, muitos que estão ao seu redor não irão entender. Mas não importa o que as pessoas vão discernir ou não discernir. O importante é que você precisa pedir, buscar essa presença que nos direciona, a presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença. E a quarta lição da oração de Jabes é que Jabes pede para não ser afligido pelo mal. Ou seja, ele pede a proteção de Deus. A proteção. Deus o proteja de todo o mal. Né? Deus o proteja para que ele não venha a ser afligido pelo mal. Nós entendemos, isso é revelado
No livro de Salmos, né, Salmo de número 46, Salmo de número 46, fala o seguinte, olha que leitura maravilhosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, né? E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O salmista está falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, socorro, né? Proteção, né? Jabes, ele pede em sua oração a proteção, que Deus seja o seu protetor, a sua fortaleza, o seu refúgio. E nós precisamos pedir isso também, que Deus venha proteger a nossa família, né? Quando meus filhos saem para estudar, eu sempre peço, Senhor, protege os meus filhos. Quando eu saio para trabalhar, eu peço, Senhor, protege a minha casa, né? Porque o Senhor é o refúgio. Ele é que nos protege pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, pela frente, pela retaguarda. É Deus que nos protege. E as setas do mal não podem atingir a nossa vida e a nossa família. A proteção de Deus faz a diferença na nossa vida. Só para a gente rememorar, o primeiro pedido, a primeira lição, é que ele pede a bênção de Deus. A segunda lição é que ele pede a prosperidade. A terceira, ele pede a presença. E a quarta, ele pede a proteção de Deus. E a Bíblia nos fala que Deus atendeu a ele, Deus o ouviu. Por que Deus ouviu a oração de Jabes? Porque ele orou com fé e obediência à palavra de Deus. Esse é o segredo. Clame ao Senhor, não deixe de clamar. Ore em todo o tempo. Ore ao Senhor, ore mesmo. O Senhor Jesus foi o maior exemplo. Ele orou por diversas vezes para deixar esse exemplo e para nos mostrar que a oração é uma arma poderosa que Deus deu para os seus filhos aqui na terra. Clame ao Senhor e que Deus possa lhe abençoar muitíssimo.